Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Meus amigos, recadinhos. Em primeiro lugar, a escola de sábado já está aí funcionando, está bem no comecinho mesmo, na vivência doutrinária, antes da escola mesmo propriamente. Mas é o início aí dessa oportunidade de aprender, de conhecer a doutrina, o Evangelho. Todo sábado, às 5h30, tem que estar aqui, pelo menos umas 5 horas é um bom horário para chegar. 5h15, 5h25 fecha o portão, porque tem a disciplina de começar e terminar. Já está na 8ª aula, mas é bem no início mesmo. É uma oportunidade que vocês podem ter de perguntar, de participar. Tá? Muito bacana mesmo. YouTube, eu peço para vocês propagarem o YouTube, porque ainda a gente não tem os 1000 inscritos, a gente precisa de pelo menos 1000 inscritos para ter a nossa preleção ao vivo, né? E outros trabalhos que vão começar a surgir dentro do YouTube futuramente, que a gente está planejando. Então eu peço aí essa ajuda e agradeço aqueles que já estão inscritos. O que mais? Mais alguma coisa? Os outros trabalhos da casa, a gente tem assistência espiritual infantil de sexta-feira, mocidade, pré-mocidade de adolescente, é quem tem adolescente em casa. É uma boa oportunidade também para conhecer a doutrina falando a língua deles, né? Temos assistência espiritual na terça, na quarta. A casa sempre tem atividade, então quem tiver qualquer dúvida, procurem lá no Instagram, no Facebook, que tem lá os horários direitinho. Já está na hora, né? Amigo de Deus, 184. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu amor, pastor. Quanta luz. Vocês vão só no violão. Quanta luz. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre
quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridos amigos, com a graça de Deus, aqui estamos nessa noite reunidos, não apenas aqui nesta casa, fisicamente, mas com tantos corações que se reúnem a nós, através da rede social, do Instagram, do Facebook. Formamos esse templo espiritual, conectados pela fé. Às vezes chegamos aqui abatidos, aflitos, sem esperança, machucados. Mas o Senhor conhece bem os nossos corações. Ele sabe das nossas lutas, das nossas batalhas. E Ele nos sustenta em cada uma delas. Nos fortalece, nos renova, nos consola, nos acalma. E Ele nos oferece a sua paz inconfundível. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. E assim somos acolhidos, amparados pelos seus mensageiros, que carinhosamente chamamos de anjo de guarda. Esse amigo que sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos direcionando, nos conduzindo assim às esferas de luz, de renovação, onde somos também acolhidos por Maria de Nazaré, essa que representa, por muito amar, a mãe de todos nós. Com sua ternura, sereniza os nossos corações. E entre nós, Jesus, conforme a sua promessa, Ele está aqui entre nós. Com grande alegria nos preenche, Senhor. Essa alegria que o mundo não pode proporcionar. Essa alegria do Espírito iluminado, renovado em sua presença, em sua graça, em sua paz. E assim nos conectamos ao nosso Pai, o nosso Criador, o Senhor de nossas vidas. Ele que se manifesta em toda parte do universo, desde o mais pequenino ser, as flores, as estrelas no espaço infinito. Em cada batida do nosso coração e no mais íntimo do nosso ser, em nossa consciência, Ele habita e nos atrai com seu magnetismo de amor, de imenso amor. E assim nós oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. E com a graça de Deus,
nós pedimos permissão para iniciarmos a assistência espiritual de hoje. Vamos lá, meus amigos, mais uma vez, aqui estamos para refletirmos, nos nutrirmos. A gente cuida muito bem do nosso corpo, mas como a gente tem cuidado do nosso espírito, da nossa alma? Eu já disse aqui algumas vezes que é importante, quando levantarmos, nos conectarmos ao nosso Pai. Não é para ligar aparelho nenhum, celular, nos conectarmos com a rede, com nenhuma rede social. Nós temos que estabelecermos essa conexão com o nosso Criador. Aquele salmo, né, 143, faz-me ouvir do seu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. E antes de começar essa reflexão, eu vou trazer uma coisa que aconteceu comigo nessa manhã. Estava fazendo a minha oração e eu senti a presença do meu pai, muito forte. A minha mãe, ela fez a cirurgia da catarata e ela estava bem abatidinha hoje de manhã, porque ela fica com a vista embaçada. E a gente estava na dúvida de trazer ela, um dia ela vir com a gente, ela também estava na dúvida de ficar, né? Eu senti nitidamente meu pai dizendo, leva a sua mãe para o Sintonia. E ela está aqui. E hoje de manhã ela me ligou, conversamos, a gente estava ali conversando e a gente sentiu quão importante é uma simples palavra. Quantas vezes alguém, num dia triste nosso, num dia que a gente está ali abatido, e alguém nos liga ou alguém nos encontra, e o nosso ânimo muda por completo porque aquela pessoa trouxe algo que iluminou a nossa mente, a nossa consciência, nos trouxe um novo ânimo. Muito mais do que palavras, é uma vibração que nos envolve e nos resgata. Quem já sentiu isso? Porque Deus, Ele usa o homem para salvar o homem. Essa é a grande bondade, a misericórdia se espalha por todos os lados. Como Deus não... Tem gente que fala assim, onde está Deus? Ele está aqui, ao seu redor. É por isso que Jesus disse, aquele que fizer ao menor dos meus irmãos, a mim estará fazendo. Então, nós somos veículos, nós somos mensageiros do Pai. A todo momento, nós recebemos e doamos. E a lição vai falar sobre isso. E a minha mãe, ela falou, um pouco depois que meu pai desencarnou, a minha mãe, eu falando da minha mãe aqui, daqui a pouco lá, depois da relação, você estava falando de mim. Não, mas é uma frase que achei muito impactante, que meu pai trouxe para ela, e eu acho que serve para todos nós. Acho que menos de um ano que meu pai desencarnou, ela sentiu nitidamente meu pai. Para quem não sabe, meu pai foi um dos fundadores desta casa, né? Aquele que começou o trabalho lá do coral. E meu pai, de uma forma muito sutil, porque a espiritualidade se apresenta muito sutil, né? E muito rápida, é muito intensa, muito forte, né? Ele disse assim para ela, nessa vida só tem um sentido. É um ajudar o outro. O resto é tudo ilusão e faz sofrer. Podia ser até vitamina final já, né? Nessa vida só tem um sentido. É um ajudar o outro. O resto é tudo ilusão e faz sofrer. E a lição de hoje é número 33 do Fonte Vida, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Erguer e ajudar. É uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é tudo aquilo que aconteceu, que foi registrado por Lucas, tudo aquilo que aconteceu depois que Jesus foi crucificado. Na verdade, são relatos assim fantásticos, onde mostra a imortalidade da alma, porque nesses relatos mostram o quanto que Jesus estava ali presente com os apóstolos, espiritualmente. E uma dessas passagens, do capítulo 9, versículo 41,
Pedro, ele foi chamado a curar, na verdade já não tinham mais esperança, a irmã Dorcas. A irmã Dorcas era uma discípula de Jesus, uma discípula dos apóstolos, na verdade. Ela foi uma convertida ali na igreja primitiva. E era uma mulher muito boa, muito prestativa, muito dedicada e comprometida. E tinham dado ela como morta. Mas naquela época, é uma questão teológica, né? Que pouco importa se ela estava morta. Na verdade, não, porque Deus não derroga as leis. Mas ela estava em estado de catalepsia. E estava dita como morta. Até em 1800, tinha gente que era enterrada morta. Né? Viva, desculpa. Enterrada morta um monte, né? E aí o que acontece? É o corpo que vai, né? O corpo vai embora. Pedro chama essa mulher, mas ele antes faz uma oração. E ele chama Dorcas, Tabita, né? Aí tem a tradução, né? Tabita, levanta-te. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Olha só que expressivo, ele dando-lhe a mão. O coração do discípulo estava cheio de compaixão, porque ele queria erguer a alma, erguer aquela vida, trazer aquela vida de volta, não só fisicamente, mas espiritualmente. Né? E aí vamos ver o que Emmanuel nos traz. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Tem uma frase de Gandhi que eu gosto muito, que ele fala assim: quando um único homem alcança a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Então, quando você está realmente com a mente elevada, você consegue erguer a mente de outras pessoas, elevar o pensamento das pessoas à sua volta. Só pela sua simples presença você eleva a vibração daquele lugar. Quantas vezes vocês já foram portadores dessa luz e quantas vezes vocês já receberam esse impacto de luz, de renovação espiritual, né? Para isso, continua Emmanuel, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Então Jesus, ele pregava, ele ensinava, mas ele alimentava os corpos, renovava o ânimo das pessoas, dava força, vigor com o seu magnetismo também, com a sua presença. Continua ele: nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço do socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. Não é só falando, é vivendo. O próprio Francisco de Assis, ele disse aos seus discípulos: preguem o Evangelho, falem apenas quando necessário. Teve um episódio na vida do Chico, que uma mãe que perdeu seu filho estava muito abatida, muito triste, chorando demais, desesperada. E ela queria falar com o Chico. E aquela multidão ali impedia dela chegar até Chico. Foi quando Chico, percebendo aquela movimentação, ele disse para a mulher se aproximar. E ele não tinha palavras para tamanha dor.
E ele simplesmente abraçou aquela mãe e ficou ali um tempo, sem palavras. Chorou junto com aquela mãe. Depois de um tempo daquele abraço reconfortante, acolhedor, aquela mãe se sentiu consolada. Não foram palavras, não adiantava ele falar da vida imortal, da reencarnação, da espiritualidade, não adiantava. Era só a presença dele ali, com amor, com a compaixão. Essa lição vem nos trazer a importância da compaixão. Nós temos tido compaixão com a dor do nosso semelhante? Porque quem tem compaixão, como diz o Renato Russo, né? Compaixão é fortaleza. A pessoa que sente compaixão é uma pessoa forte espiritualmente. Aquela que percebe a dor do outro, olha, aquela pessoa não está bem. Deixa eu ir lá falar com ela. Deixa eu ir lá dar um abraço nela. Deixa eu ir lá ver o que ela precisa. Isso é tremendo, é uma força que a gente se torna portador, porque a força vem dele, nós nos tornamos canais da sua luz, da sua bênção. E nós somos os primeiros beneficiados, né? Continua Emmanuel. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na terra, em vão alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades do Evangelho ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não esquecemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. É uma lição simples, mas que traz a nós essa responsabilidade. Nós somos portadores dessa luz. E às vezes a gente esquece. E é por isso que a gente adoece. Porque a gente fica muito voltado para a nossa própria dor. E é como colocar uma pedra que tranca, que fecha o fluxo da vida em nós. É como se estivéssemos mortos. Mas não estamos. E aí a gente precisa entrar em sintonia com o nosso Pai. E aí a gente vai ouvir a voz do nosso Senhor dizendo: Lázaro, venha para fora. É aquele momento onde nós somos, destravados, parece que sai todas aquelas travas que a gente estava preso, aqueles medos, angústias, e a gente vai para fora para ajudar os outros. E quando a gente sai de nós, esse fluxo de vida começa a fluir de nós. Que possamos ser esses canais e não deixar o fluxo dessa vida, desse amor, estancar. Não interrompe o fluxo de amor, como diz Emmanuel. E é isso, meus amigos. Vamos tranquilizar nosso coração nesse momento, trazendo esse sentimento de compaixão, de amor. Às vezes chegamos aqui tão abatidos, às vezes nos sentimos mortos espiritualmente, mas sempre vai ter uma mão amiga nos estendendo e nos chamando pelo nome, com todo amor. Levanta-te, levanta-te, seja renovada, seja fortalecida no Senhor. E assim, sentindo esse renovo, essa paz, nós vamos vibrar. Vibrar é desejar o bem, a paz, o amor a todos aqueles que estão à nossa volta. E essa luz se expande, alcançando os corações à nossa volta, alcançando a nossa cidade, o nosso estado,
o nosso país, até mesmo o nosso planeta envolto nessa luz divina. Aparentemente somos poucos, mas esse pouquinho de luz se espalha, dissipando toda a escuridão. E assim nós vibramos pela harmonia, pela paz entre os homens. Nesses tempos difíceis de tantos conflitos, nós pedimos pelos nossos lares, imaginando ali Jesus adentrando, deixando a sua presença de paz, de esperança, de alegria. E assim, pedimos por alguém que passe em nossa tela mental, um amigo, alguém que temos alguma dificuldade, pelos nomes contidos na cestinha de vibrações. Cada um vai receber de acordo com a sua necessidade. Vibrações também por nós, Senhor. Nós pedimos por nós, necessitados que somos do seu amparo. Sejamos assim renovados, fortalecidos na fé. E assim tranquilos, vamos nos colocar receptivos para recebermos do alto os eflúvios, antes cantando a música 91, Páscoa coletiva. Passemos aqui. É hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixa essa energia te envolver. Siga essa luz e age, sinta calor. A oração renovará o teu viver. E assim, meus amigos, fiquemos bem receptivos, lembrando quando Jesus curava as pessoas, ele sempre ressaltava: a tua fé te cura, a tua fé te salva. Sintam esse renovo em seus corações, em suas mentes. Médicos do plano maior, terapeutas, mensageiros do Cristo. E o próprio Jesus, o médico dos médicos, atuando em seus corpos, em todo o sistema nervoso central, periférico, proporcionando a saúde do corpo, a harmonia da alma. Que assim seja. Irmãos do astral, tem cuidados contigo e com a pessoa em prova difícil. Socorristas, amigos, elevam a destra, dando amor, esperança e bondade. Envolvem luz enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, vai melhorar. Teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia.
recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Voltar pra casa mais leve é o sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás, Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante, não mais sozinho, te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho, te sentirás. Bom, a vitamina de hoje, às vezes a gente entra aqui e se sente tão acolhido, tão fortalecido, que nem tem vontade de ir embora, né? É o templo espiritual que formamos aqui, mas nós somos esse templo. E quando isso acontece? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Uma semana abençoada, e sejamos nós bênção na vida de todos. Um abraço, meus amigos, Instagram, Facebook.